fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. 21h01 em São Paulo, Agência de Notícias da AIDS. Conversa hoje com o Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean é infectologista do Hospital Emílio Ribas, do Hospital Albert Einstein, é professor universitário e participa hoje dessa live. Querido Dr. Jean, muito boa noite, muito obrigada pela sua presença. Eu imagino que o seu dia a dia não esteja muito fácil. Como é que é o dia de um médico, de um infectologista que trabalha no Emílio Ribas, que trabalha no Hospital Albert Einstein, quando sai do trabalho numa situação como essa que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo? Boa noite, eu que agradeço o convite, é um prazer, não é uma gentileza, é uma honra. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente vê centenas de profissionais da área da saúde afastados por terem pego o coronavírus, e no próprio Emílio Ribas nós temos dezenas afastados, sejam residentes, sejam médicos da linha de assistência, isso deixa claramente a gente muito preocupado. O que falta, doutor Jean, para que os médicos, para que os enfermeiros, para que os profissionais de saúde se sintam ou sejam mais protegidos? Todos esses instrumentos não estão à disposição ou não chegam até os senhores nos hospitais? Eles Pelo menos em chegam. São Paulo. Pelo menos em São Paulo. E olha que nós estamos falando de São Paulo, que é uma realidade muito boa em relação aos outros estados. Mas, de toda forma, a quantidade de luvas, a quantidade de máscaras, a quantidade de aventais, o turnover, que a gente chama, a renovação deles é muito intensa. E, claro, essa acaba sendo, muitas vezes, uma preocupação. Recentemente, nós conversamos, o senhor deu uma entrevista para mim, e o senhor nos disse na agência AIDS que a estrutura de saúde do Brasil estaria um pouco mais aparelhada ou equilibrada para receber uma pandemia como a pandemia do coronavírus. O que mudou? Hoje nós temos um sistema de saúde, que a gente sempre teve um sistema de saúde, que apesar de doente, era uma grande mãe. Uma grande mãe, sempre com braços abertos para acolher o número infindável de pacientes, seja nos seus corredores, mas nunca deixou de acolher esses doentes. É interessante a gente entender que o que veio acontecendo, os ventos que sopraram para os hospitais privados foram muito mais intensos naquela primeira onda que aconteceu logo no início de fevereiro, finalzinho de fevereiro, início de março. Então, aqueles hospitais tornaram-se, aqueles hospitais da classe A, da classe B, tiveram as UTIs preparadas, tiveram uma velocidade de instalação em seus leitos e ocupação dos seus leitos muito rápida. E quem é a clientela dos nossos hospitais públicos? Característica é a forma de moradia, primeiro lugar que deve ser bem considerada, uma vez que moram, nós temos em São Paulo, por exemplo, 1.700 favelas. E qual é o problema? À medida que você tem uma condição desse confinamento em situações em que esse ar, esse ambiente não é arejado, não é ventilado, se eu tiver a presença de um doente, eu tenho uma disseminação muito rápida da doença. Se a gente imaginar, por exemplo, que o indivíduo, quando ele tem o seu diagnóstico estabelecido, esse diagnóstico, primeiro ele entra como uma suspeita clínica. É claro que alguns quadros muito típicos, eles nos deixam até mais tranquilos. É aquele indivíduo que tem dor no corpo, uma fraqueza importante, perda do olfato, perda do paladar. A gente gosta muito de ouvir essa informação. Por quê? Porque quando eu não tenho isso, eu posso ter outros quadros respiratórios, por exemplo, como o próprio influenza, que é a gripe. Nosso grande desafio, então, é testar, começar a tratar e tirar esse indivíduo da comunidade onde ele vive para que outras pessoas não se infectem, é isso? Num tempo rápido, é isso? Num tempo rápido. Então, ficou muito claro que hoje nós temos que fazer a redução da progressão da doença na população. Por quê? Porque nós temos um vírus
que ele é novo, ele não tem vacina, e à medida que eu tenho um vírus novo que entra numa população, ele se espalha com muita rapidez, comprometendo um grande número de pessoas. Daí alguém vai falar assim, então ótimo, se não tem vacina, não era melhor abrir as portas, deixar todo mundo se infectar? Seria se fosse um vírus que não trouxesse alterações graves em 8 a 10% dos casos. Quais são os fatores genéticos e pessoais, que DNA essas pessoas têm para ter esse tipo, para o vírus fazer esse tipo de caminho no corpo delas e não no corpo de outras pessoas? Pois é. O primeiro aspecto que a gente sempre vê é exatamente a faixa etária. Quanto maior a faixa etária, então, pacientes com faixa etária acima de 79 anos têm a chance de desenvolverem 15% de letalidade, ou seja, de evoluir à morte, exatamente por uma coisa que nós chamamos imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, não é só envelhecimento da pele, do cabelo, dos ossos, mas do sistema imunológico. Então, isso é um fator preditivo de maior mortalidade. O outro fator preditivo de mortalidade é o próprio diabetes. Diabetes está intimamente relacionado a uma alteração na imunidade do que a gente chama de fagocitose. Algumas células elas englobam partículas virais e aí eu tenho dificuldade, uma lentificação desses mecanismos pelas células específicas que nós chamamos de macrófagos. Então, isso e outros, indivíduo que tem um problema no pulmão, problema no coração, imagine um indivíduo que seja um enfisematoso, que tem um enfisema, um fumante de longa data, mas 25% dos casos são de pacientes que não tiveram nenhuma associação com idade, nenhuma associação com problemas pulmonares, cardíacos ou imunidade, e evoluíram de forma grave e fatal. Mais ou menos como o HIV faz no corpo das pessoas que se infectaram? Cada um vai ser de um jeito? Pois é, a gente sabe que, assim como o HIV, a viremia ocorre. E eu vou ter, então, um comprometimento do fígado, um fígado que a gente chama um fígado reacional. Antigamente a gente chamava de hepatite transinfecciosa, hoje a gente chama de fígado reacional, essa lambidinha do vírus, do próprio HIV no fígado. No rim, ele promove uma nefrite intersticial, que é exatamente a nefropatia do HIV. Ele promove uma encefalopatia, tanto é que a gente tem no HIV algumas alterações que de longa data levam o que a gente chama de atrofia córtico-subcortical, ou seja, um comprometimento do parênquima cerebral, né? Ou seja, o vírus entra nesses locais. E a gente sabe que o cérebro é um dos santuários. Quando eu falar do vírus, nós temos uma outra realidade. O que eu tenho do vírus do coronavírus? Que realidade é essa? Eu tenho um impacto, uma viremia rápida, mas com uma resposta inflamatória muito rápida, como disse, em 5 dias. E é diferente a resposta inflamatória que o HIV faz. Tanto é que ele é uma doença insidiosa no HIV, e eu vou ter a AIDS depois de 7, 10 anos, quando eu tiver realmente um comprometimento do sistema dos meus linfócitos TCD4. Quer dizer, é uma doença muito mais insidiosa que promove uma resposta inflamatória muito menor. O Ministério da Saúde acabou de uma forma muito precoce colocando que é uma emergência em saúde pública, se antepôs até mesmo a Organização Mundial de Saúde, que só foi colocar a pandemia no dia 11 de março. Quer dizer, peraí, chorar agora? Quer dizer, se eu estou vendo a marola vindo, eu vou esperar o quê? Esperaram. Não adianta falar. Ficaram esperando. Ouviram alguns imbecis, inclusive médicos, que eu não sei como não tem vergonha de se posicionarem, dizendo, não, aqui é um país diferente, porque é um país tropical, a temperatura é diferente. Então, esses indivíduos, os conselhos de medicina, deviam caçar o direito deles trabalharem. Eles são
um desserviço para a sociedade. O estudo da Harvard mostrou que o isolamento social não ia funcionar. E se fosse funcionar, ele teria que funcionar até 2022. Óbvio, claro que vai funcionar até 2022 se não tiver vacina. Mas a gente quer que o impacto seja melhor o possível para a gente poder garantir que não haja realmente um número de mortes muito maior e que, infelizmente, vai haver, à medida que a gente achar que isso é jogo do Corinthians e Palmeiras e que quem ganhar, ganhou, quem não ganhar, que pena. Aí, minha linda, a gente está ferrado, para não usar outra palavra fina para os teus internautas. E a troca de ministros? Os discursos que eu tenho ouvido desse novo ministro, ele é uma figura bem cautelosa. Eu não vejo ele dizendo, pessoal, olha, acabou o isolamento, vamos todo mundo para a rua. Muito pelo contrário. Ele duplicou o número de testes. Nós tínhamos 23 milhões de testes já comprados, nós tínhamos 5 milhões disponíveis agora, chegariam os outros. E ele dobrou isso para 46 milhões de testes. Quer dizer, ele sabe que fazer testes é importante, mas acabou fazendo parceria agora com a rede de laboratórios DASA para que eles possam fazer mais de 1.000 testes dia. Quer dizer, 3.000 testes dia. Quer dizer, isso vai ajudar a testar. O senhor está se cuidando? Como é que o senhor se cuida? Pois é, eu acho que se cuidar é exatamente isso. É sair de casa e levar máscara. Então, é claro que a gente, como profissional da saúde, a gente tem a possibilidade de ter as máscaras N95. Quem não tem, confeccionar aquelas máscaras caseiras, sair com essas máscaras, não sair sem máscara, manter distanciamento de 1,5 m a 2 das pessoas, usar o álcool gel com frequência, coloquem isso, tomem muito cuidado na hora, eu só estou indo até a farmácia. Só que eu vou até a farmácia, eu digito o número da minha senha de cartão numa maquininha, se eu não higienizar minha mão, eu vou esquecer e eu vou levar para o olho, para o nariz e na boca, eu vou me infectar. Então, isso é importante, as pessoas entenderem realmente a importância de nós termos, sim, a proteção. Vai para o hospital, se paramenta. O risco da desparamentação, ou seja, do risco de tirar a máscara, de tirar o gorro, são essas horas que o profissional da saúde se infecta. Então, muita calma, muito cuidado, a higienização das mãos é fundamental para que esse indivíduo não se infecte, não só no contato com o seu paciente, mas na desparamentação, na hora que ele retira todo esse material de proteção. E ao chegar em casa, deixar aquela área limpa, a área suja, deixa a roupa ali, já joga tudo num cesto que vai para a máquina, já tira o sapato ali, já põe o álcool gel e já põe um shortinho. Chega em casa, já vai lá para dentro tomar um banho e aí cumprimenta as pessoas com tchauzinho de miss, bem distante, dando tchauzinho e beijinho. Nada de abraço, nada de beijo. Quer dizer, é um momento que a gente... E esse é o momento que a gente está cada vez mais próximo e mais distante, né? Olha que loucura. Sem dúvida. Olha, sinta-se abraçado e beijado. Muito obrigada, viu? Boa noite. Para que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai